A gente segue então com essas rodas de conversas aqui no nosso podcast também, enquanto o Fórum Esfera ocorre, lá no palco Os Painéis, aqui dentro do estúdio de vidro, a gente continua conversando e sempre com convidados bem interessantes que fazem parte, né? Essas pessoas que questionam, que provocam, que trazem novas ideias. E a gente está agora com o Flávio Rocha aqui no estúdio. Tudo bem, Flávio? Bem-vindo. Tudo bem, Elisa. E também com o Perisotto. Eu estou treinando para não... Parisotto, tá vendo? Eu treinei o Perisotto e não é Perisotto, é Parisotto. Obrigada pela gentileza de estar aqui. Eu que sou Elisa Vignoche Vec, sei o que é passar uma vida soletrando o sobrenome, mas bem-vindo, viu? Obrigada pela gentileza. Bom, a gente está num evento aqui muito plural, né? Muita gente diferente reunida, mas todo mundo assim muito conectado em pensar o Brasil, o futuro, curto, médio prazo e tudo mais. Então quero ouvi-los. Vou começar, Lírio, te ouvindo, por favor. A gente acabou de ter um painel muito relevante sobre reforma tributária. E isso pega no bolso ou na cadeira de todo mundo que está aqui. Como é que você avalia o painel que acabou de acontecer? Nós estamos numa balbúria tributária. Eu não sei se nós não vamos entrar noutra, né? Porque realmente as pressões de cada segmento, como o Flávio estava falando há pouco, são muito fortes. Setores mais organizados, eles forçam mais, né? E conseguem, né? E setores menos organizados sofrem. Mas a verdade é que também nós estamos no meio de uma situação muito caótica. Então, o que eu espero, né, e desejo realmente é que tenha um pouco mais de ordem tributária e que sejam muito mais claros quais os impostos que vamos pagar e para onde eles vão, né? Porque aqui é a arrecadação, né? E a arrecadação vai aumentar, eu não tenho a menor dúvida, apesar de esse negócio de neutralidade, no final sobe. O problema maior está como se gasta esse dinheiro, né? Que não tem uma linha, não tem uma palavra, né? Nesse ímpeto arrecadatório do país. Sinceramente, eu espero que melhore mais a equidade, né? Que todo mundo pague uma coisa muito mais equânime, que não tenha todas essas diferenças, né? Então, a ver. Haver. E esse haver, Flávio, eu vou deixar esse haver aqui na Reticências para poder te ouvir. Entre o mundo teórico e o mundo prático, tem uma distância muito grande quando a gente fala dessa proposta de reforma tributária? Sem dúvida, Elisa. Eu acho que essa reforma tributária que foi tratada aqui nesse painel, ao meu ver, talvez o melhor até agora, foi realmente fantástico. Muito bom. O debate que mostrou visões diferentes e algumas preocupações que eu compartilho já há algum tempo. Eu acho que essa é uma reforma tributária que já nasce velha, já nasce obsoleta, porque não lida com a nova realidade da economia digital, a economia uberizada, a economia peer-to-peer, né? A revolução das plataformas. É uma economia que não alcança, por exemplo, uma grande plataforma de varejo, não alcança... eu costumo fazer uma analogia que é a seguinte: a cadeia de suprimento tradicional, para a qual o IVA, o ICMS, os impostos tradicionais foram desenhadas, é a economia de água encanada. Você coloca um hidrômetro ali na Via Dutra para caminhões da economia da matéria, né? Ali se trata do fluxo da economia. Hoje a economia não se dá mais assim. A economia não é mais de água encanada, é um gigantesco spray de microgotículas, de microtransações. São plataformas com 6 milhões de sacoleiras digitais numa ponta, que compram tudo que é tipo de bugiganga dos camelódromos digitais lá de fora, através do cross-border, e colocam para uma clientela de literalmente dezenas de milhões de pessoas numa realidade econômica onde não existe inscrição estadual em nenhum dos dois pontos. Ou seja, é uma economia, são microgotículas desse gigantesco spray da economia digital que são irrastreáveis do ponto de vista tributário. Então, por isso que eu acho que essa é uma economia que já nasceu obsoleta, que não lida com essa realidade. Além disso, a reforma tributária tem um defeito de origem. Ela foi patrocinada pelos setores ganhadores, a saber, o setor financeiro, o setor da indústria de alto IPI, o setor das telecomunicações, o setor de energia elétrica, de petróleo. São setores realmente que têm alta resiliência tributária, que conseguem repassar imposto para preço. E esses setores ganhadores, você vê a página inicial dos patronos do Centro de Cidadania Fiscal, que foi a origem dessa reforma tributária, eles
tem uma enorme economia tributária. E esse dogma que o Bernard Arnault tanto fala do imposto flat é algo que não se sustenta no mundo real, porque é impensável você tirar o IPI do automóvel e jogar no cabeleireiro. Quer dizer, são movimentos bruscos em termos de alíquotas que vão abrir mão de arrecadação, uma arrecadação certa dos setores de alta resiliência tributária e vai empurrar para a informalidade cadeias produtivas inteiras de setores que convivem com talvez 50% de informalidade, onde 2 ou 3% a mais de alíquota significa a vitória do camelô, a vitória do food truck, a vitória da clandestinidade econômica e a condenação à morte do que existe de formalidade nesses setores. Então, o sistema tributário é uma lenta construção por tentativa e erro, uma lenta calibragem de alíquotas para descobrir qual a alíquota ideal em cada cadeia produtiva e em cada elo da cadeia produtiva. Né? Essa calibragem foi construída ao longo de 40 anos. Tem muito ensino. Não é à toa que um restaurante de São Paulo paga 3,7% de alíquota, enquanto a indústria do eletrônicos, por exemplo, contém 60% de imposto num item da linha branca. Tem sabedoria nisso, tem calibragem nisso aí. Então, gestos bruscos têm um potencial de desorganização da economia muito preocupante. Fantástico poder ouvi-los, hein? O Flávio é extremamente preparado, né? Ele já... Não, mas Lírio, você também está aqui. Ele já participou da Constituinte, né? Ele até uma covardia debater com... Até uma covardia debater com a qualidade da informação e a expressão que o Flávio tem. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de lembrar um pouco o Flávio, ele sabe, né? Que essa informalidade já existe hoje. Entendeu? Não é uma reforma tributária que vai mudar ou não. Aí talvez possa endurecer a fiscalização. Tá certo? Sim. Então eu acho que tem que estar lá, que é para todo mundo pagar. Se é um pedaço da sociedade pagar, um pedaço do negócio pagar e outro não pagar, essa concorrência ela é mortal. Então, essa informalidade que ele está falando, que ele sofre muito, ela existe hoje já, não é a reforma tributária que vai mudar aí. É um setor que já existe. Isso, já existe. O que tem que pôr lá é que, para todo mundo, inclusive, pagar menos, que todos paguem. Então, uma forma de aumentar a fiscalização e ser justo. Tributação, ela tem que ser justa. Se o lojista está lá pagando 20%, 30%, não é possível que alguém monte uma banca na frente, não paga aluguel, não paga nada, banca na frente da porta do negócio estabelecido para não pagar nada. Então, são situações que tem que ser fiscalização. Não é a reforma tributária que vai resolver isso. Sim. Tá. Pode agravar. A minha preocupação é que agrave, pelo fato de se atribuir alíquotas irrealistas. Ou seja, que não melhore, setores, mas que agrave, na verdade. Mas essas alíquotas, Flávio, hoje já são altas. O dogma do imposto flat é um exemplo disso. Né? A resiliência tributária de uma siderúrgica, por exemplo, que tem zero de concorrência informal, é muito menor do que, por exemplo, um restaurante. Um restaurante, aqui, é um ótimo exemplo, porque já foram... Aqui em São Paulo, na época de Mário Covas, o restaurante pagava o mesmo ICMS que qualquer outro setor do comércio. Era, acho que na época, 18%. Praticamente não existia redes de restaurantes. Não existia McDonald's, não existia Habib's, não existia Bob's. Foi quando começou essa calibragem a que eu me referi. A alíquota de 18% caiu para 12%, caiu para 8%. O ano passado foi o último movimento, onde caiu de 4,5% para 3,7%, que é a tributação atual do setor de restaurante. E a cada degrau, Elisa, a curva de Laffer, que é um conceito muito importante desse debate, fazia com que, ao invés de reduzir a arrecadação, aumentava, porque aumentava a informalidade. Né? Mais agentes econômicos se formalizavam a cada vez que a alíquota diminuía. Então, com 3,7%, quer dizer, algo em torno de um quinto do que era lá no passado, se arrecada muito mais hoje do que antigamente. Agora, você imagine
nesse dogma do imposto flat, que seja 25%, que eu acho que vai ser muito mais que 25%, pelas exceções que estão sendo, as generosidades que estão sendo distribuídas, você impõe uma alíquota de 25% de restaurante. Você extingue a atividade formal de restaurante. Você decreta o fim das redes de restaurantes e vai ser a festa do food truck, a festa do churrasco de gato, né? E você volta ao absurdo da informalidade total. Então, essa é a questão. Nós temos um sistema tributário absolutamente sobrecarregado. As bases tributárias clássicas, nós estamos testando os limites da renda, consumo e patrimônio, que são as três bases clássicas, né? Quando você fala em 35% de carga tributária, é uma verdade parcial, porque tem outros países do mundo, Suécia, Dinamarca, os países escandinavos, que têm carga tributária até maior do que sobre o PIB. Só que aqui nós estamos extraindo 35% de pouco mais de 2/3 da economia. Então nós estamos extraindo do Brasil formal mais de 50% de carga tributária. Isso não tem paralelo no mundo. Né? É um grau de sobrecarga muito grande. E então esse movimento, esse aprendizado desses últimos 40 anos, que descobriu a alíquota ideal para cada setor, vai ser violentado com uma consequente desorganização da economia muito preocupante. Parisotto, para encerrar, vou compartilhar contigo uma pergunta. Eu já vi que o tempo aqui tá escasso. Você vê que a gente está num estúdio de vidro, a movimentação em volta aqui o tempo inteiro. Ó, João Camargo, tudo bem? Abílio Diniz. Eu adoro. O pessoal vai circulando aqui. Parisotto, a gente já entendeu que a discussão é severa quando a gente fala de reforma tributária. De que maneira haver uma equidade, os setores atendidos e que todo mundo saia feliz, isso é um pouco sonhar demais. Qual haveria de ser o meio termo? Você veja bem, quando você fala em mudar alíquotas, você vai hoje, apesar de toda a esculhambação que existe, pessoas sabem, as empresas sabem, ralam, mas sabem como as regras são. Para o novo, sempre para o desconhecido, sempre é um risco e traz muita insegurança e muito medo. Eu vejo os pares aí com medo, na verdade. Eu pago X, vou pagar o dobro, sabe? Há um medo realmente que a carga suba. Nós teríamos que olhar um pouco o passado, né? Nós tivemos duas reformas importantes, né? Que a gente já está esquecendo. Teve a reforma trabalhista, não foi a perfeita, mas no meu negócio melhorou muito, e certamente no seu também, as demandas trabalhistas. Ainda continua, não foi a perfeita, deveria ter sido aprofundado um pouco mais. E a previdenciária, que também não foi a perfeita, foi jogado lá muitas exceções, muitas barbaridades que ficaram lá, mas está melhor. O déficit da Previdência, entendeu? Há pouco estava falando lá com o governador Eduardo Leite lá do Sul, que eu estive com ele essa semana, o déficit do Estado do Rio Grande do Sul na aposentadorias, na Previdência, era 15 bilhões, e ele com as mudanças que teve lá, mais umas que ele fez e tal, baixou para 9, tá certo? Ele reduziu em 1/3 os custos. Então, a Previdência não foi feita a reforma necessária, mas foi a possível, né? Que é o que se faz nessa situação. Então, particularmente, eu acho que a reforma tributária, ela vem numa hora que ela é necessária. Aliás, necessária já foi a um debate de mais de 30 anos. Sim. Acho que agora estamos indo para uma que eu espero realmente que aconteça e está em boas mãos. Está na mão do senador Braga, que é bem esclarecido de que é uma fatura, que é uma duplicata, que é com nota, que é sem nota, sabe? Tem alguma... Opa, tá. Então esperamos que realmente ela aconteça e ajustes podem ser feitos depois, né? Quanto à sonegação, ela existe e vai continuar existindo se não for dado um tratamento de choque sobre essa informalidade. Perfeito, muito bom poder ouvi-los. Lírio Parisotto, agora sim corretamente. Flávio Rocha, obrigada pela gentileza. E que bom que a gente tem essa pluralidade, o debate, né? E que o encontro do Fórum Esfera seja ali responsável, pelo menos, por trazer reflexões importantes e debates. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado.